Bom dia, Felipe. Professor, Joaquim Levy assume falando em ajuste nos impostos. De um lado, as pessoas estavam preocupadas aí que poderia ter um outro tipo de arroxo, mas ele já fala, inclusive, em impostos. O que a gente tem a se preocupar com isso, a analisar numa fala de ajuste nos impostos? Olha, o Joaquim Levy já tinha há algum tempo, eu acho que corretamente, dito que a gente tem dois grandes problemas no Brasil hoje, né? Um é que a inflação está alta, mas isso não é responsabilidade direta dele, isso é responsabilidade do Banco Central, que tem que combater a inflação. E o segundo problema, que é a responsabilidade dele, é o tamanho do déficit público. Só para os nossos ouvintes terem ideia, o total do déficit do setor público brasileiro nos últimos 12 meses até novembro chegou a quase 300 bilhões de reais. Isso dá quase 6% do total do produto interno bruto do Brasil, do PIB. Então, realmente, esse é um problema, você tem que diminuir o tamanho do déficit público. O que o Joaquim está dizendo é que ele vai fazer isso pelos dois lados, né? Ou seja, ele vai conter gasto, mas, de outro lado, quando ele diz ajuste, né, de impostos, né, isso é um eufemismo, ele vai aumentar impostos. É isso que ele está dizendo em bom português, né? E aí, talvez, os principais candidatos, né, o principal candidato é a CID, o imposto que incide sobre a gasolina. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode ter certeza, a gasolina vai ficar um pouco mais cara, porque ela vai voltar a CID. O governo tinha zerado a CID vai voltar. Já voltou agora, no dia 1º de janeiro, o IPI para automóveis. Tinha sido reduzido, agora aumentou. Eu acredito que todos os impostos que o ministro consiga mexer sem precisar passar pelo Congresso, porque se tiver que passar pelo Congresso para criar um novo imposto, é muito mais difícil. Claro. Mas aqueles impostos que já existem, ele pode mexer na alíquota. Deixa eu te dar de novo o exemplo da CID. A CID chegou a ser 28 centavos por cada litro de gasolina. Então, em cada litro da gasolina, 28 centavos você pagava de CID. Agora se fala que isso pode voltar não só a 28, mas a 38 centavos. Vai subir, inclusive, em relação ao que era. Eu só não sei se ele vai fazer de uma vez só, se ele vai fazer aos poucos, ao longo do ano. Mas eu não tenho a menor dúvida de que esses dois impostos, IPI para vários produtos, já aconteceu com Sim. carro, eu acho que vai acontecer com outros produtos. E a CID vão aumentar. Só Tem para que ver ficar se vai subir mais alguma coisa além disso. Para ficar na questão da CID, depois a gente volta ao discurso de Joaquim Levy ontem. Nesse caso, subindo a CID, tem uma compensação em função do preço do petróleo internacional que está caindo? O petróleo no Brasil tinha que ser reajustado, foi reajustado no final do ano passado, mas com a com a demanda internacional por petróleo caindo, a produção aumentando, o Iraque anunciando, inclusive, que vai seguir com petróleo, produzindo mais petróleo. Nós temos aí o preço caindo em nível internacional. Isso vai compensar, vai chegar no momento que ele pode dar uma ajustada na CID e nós não sentirmos tanto no bolso, ou nós não vamos sentir o reflexo da baixa do petróleo internacional? Olha, eu acho que a gente não vai sentir o reflexo, porque a política de preço da Petrobras não é essa de seguir o que acontece no mercado internacional. Talvez fosse bom que fosse assim, mas não é. Ao longo dos últimos 2 anos, o petróleo estava muito caro e a Petrobras não repassava para a gente, não repassava para os preços do combustível esse aumento no preço do petróleo em nível internacional. Do mesmo jeito que ela não repassou quando subiu, eu acho que não vai repassar agora quando está caindo. Ainda mais a Petrobras nessa pindaíba, vamos dizer assim, que ela está atualmente. A Petrobras está um problema, uma empresa altamente endividada, quer dizer, a Petrobras foi meio que muito mal gerenciada, além da roubalheira, né? Muito mal gerenciada, e fez com que a empresa tivesse uma situação econômica complicada. Ela tem uma dívida muito grande, ela tem dificuldade de fazer investimentos. Eu acho difícil que, num quadro onde a Petrobras está assim, o governo ainda reduza a sua principal fonte de renda, que é o preço da gasolina. Ou seja, não aproveitamos o momento externo, queda do preço do petróleo, e
aumenta a CID, vai sentir mesmo o brasileiro no preço da gasolina nos Eu próximos acho que, meses. infelizmente, é isso aí que você está dizendo mesmo. Estamos conversando com o professor Marcelo Portugal, tentando aqui avaliar com um grande economista o que está acontecendo em nível de Brasil após o discurso de ontem de Joaquim Levy. As primeiras palavras de Joaquim Levy destacaram a necessidade do equilíbrio fiscal para a retomada da confiança e dos investimentos. Ele disse o seguinte: a tranquilidade que esse equilíbrio dá incentiva o investidor a tomar riscos e a pequena empresa a crescer. O Brasil tem plenas condições de exercitar o equilíbrio fiscal com disciplina nos gastos públicos e no uso de outros instrumentos econômicos, como os bancos públicos, sem com isso ofender direitos sociais ou deprimir a economia. Por favor, traduza para a gente, professor Marcelo. Não, acho que o que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas, os consumidores, os empresários que investem, eles não podem ficar o tempo inteiro com medo de que o governo vai quebrar. Quer dizer, se a gente que mora no país acha que o nosso governo daqui a um mês, um ano e meio, vai quebrar, ou seja, não vai ter condição de pagar as suas contas, vai dar um calote, a gente acaba investindo menos e consumindo menos e, portanto, fazendo o país crescer menos. Em bom português, o que ele está dizendo é o seguinte: numa sociedade saudável, onde as pessoas investem e consomem, você não pode ter medo o tempo todo de que o governo vai quebrar. Tem que ter uma certeza, uma confiança de que há uma solvência na dívida pública, de que o governo não vai quebrar, de que ele vai continuar pagando as suas contas, de que a gente não vai ter uma surpresa, né, de que um belo dia você acorda lá e o governo não consegue pagar as suas contas, né, deu um calote, etc. Como já aconteceu no passado. Você vai lembrar que em todos os planos anteriores, lá plano Collor, plano Verão, etc., sempre tinha associado ao plano feriado bancário, calote de uma ou de outra forma, confisco de dinheiro. A gente tem que passar dessa hipótese. O que ele está dizendo é que se a gente continua nesse caminho, onde o déficit público já chegou a 300 bilhões, se a gente continua deixando ele subir, um dia o setor público vai ficar insolvente e vai dar um calote. Isso vai atrapalhar. Então, esse medo prejudica a economia. Então, equilibrar as contas públicas significa afastar a possibilidade, o medo de que o governo se torne insolvente. Joaquim Levy reforçou também ontem a importância do ajuste nas contas, que é isso que o senhor está falando, que segundo ele já está em vigor desde as medidas que diminuíram aí o gasto do governo, como por exemplo as que alteraram prazos para seguro-desemprego e pensão por morte, né? Aí ele diz o seguinte... Olha só, deixa eu só te interromper, esse aí é um caso muito emblemático, né, de como a presidente Dilma mudou. Você deve lembrar que durante a campanha eleitoral, a presidente disse que não mexeria em nenhum tipo de vantagem ou direito trabalhista, nem que a vaca tussa. Aparentemente, a vaca tossiu, né? Porque, de um lado, há uma mudança. Você pode até dizer que é uma mudança correta, mas há efetivamente uma redução de direitos aí que vai gerar uma poupança, né? Que é isso que o ministro está mencionando, que já tinha sido feito pelo ministro anterior. Quer dizer, quem começou o ajuste bem no finzinho, nos últimos dias, foi o ministro Mantega, né? A frase dele é: foram aparados os subsídios nos empréstimos do BNDES a setores empresariais e alinhada com a melhor prática internacional a legislação que rege as pensões pagas pelo setor público e outros programas sociais, o que significa vir a evitar excessos na concessão de novos benefícios e fortalecer o sistema, permitindo que as políticas sociais do país, que têm surpreendido o mundo, possam tornar-se ainda melhores ao terem eventuais distorções corrigidas. É bem isso, né? Olha, não tem nenhum país do mundo que pague pensão por morte com 100% do salário da pessoa que morreu. Só a gente. Então nós estamos caminhando, eu não sei se vai ficar como está, que é 50% mais 10% por cada dependente, que é a proposta, ou se vai ser diferente. Mas sempre isso vai depender do Congresso, o que o Congresso vai fazer. Mas 100% é demais. Então isso é o que ele está dizendo, nós estamos entrando na prática internacional, que é de que a pensão não é 100% do rendimento de quem faleceu. Segundo ponto que você mencionou é a questão do subsídio dado pelos bancos públicos. O BNDES empresta dinheiro a 5% ao ano, que é a TJLP, até dezembro agora, né? A 5% ao ano.
A inflação está em 6,5%. Quer dizer, se eu pegar o dinheiro do BNDES, botar na caderneta de poupança, eu estou ganhando dinheiro, né? Então isso não faz sentido. Quem é que paga esse subsídio aos ricos é o Tesouro Nacional. Porque é isso, quem toma recursos no BNDES são empresas milionárias. São as maiores empresas do Rio Grande do Sul, em geral industriais, as maiores empresas industriais do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, que pagam uma taxa de juros abaixo da taxa de juros de mercado. Quem é que cobre esse subsídio aos ricos? É o BNDES. Então, quer dizer, isso também está acabando. Como é que está acabando? Está diminuindo a quantidade de dinheiro que vai ser usada aí e a taxa está começando a subir. Era 5% até dezembro, já é 5,5% agora no primeiro trimestre de 2015. Mas ainda está muito baixa, 5,5% ainda é uma taxa de juros real negativa, já tem que subir mais. E o terceiro ponto que você mencionou é qual é o objetivo de fazer isso. É manter vamos dizer, a melhoria na distribuição de renda que já se conseguiu. Se a gente acha que o Estado tem um papel importante para ajudar a diminuir a desigualdade de renda, o Estado não pode falir. Se ele falir, se ele tiver um déficit muito grande, essa atuação dele tentando melhorar a distribuição de renda acaba sendo comprometida. Então, o que ele está dizendo é que se a gente quer manter no longo prazo uma atuação do Estado nesse sentido, com programas sociais, Bolsa Família, etc., a gente tem que fazer o Estado caber dentro de si mesmo. Certo. Bom, ficou bem claro, para quem ouviu ontem o discurso do ministro Joaquim Levy, 2015 vai ser um ano difícil, né? Um ano importante, porque afinal de contas vai marcar o início desse novo ciclo da economia brasileira, né? Com ele no comando aí, mas ele garantiu que a equipe econômica está preparada para tomar as medidas necessárias. E nesse ponto, né, ele montou uma boa equipe econômica, hein? O senhor já conseguiu dar uma avaliada? Quem está com ele está realmente comprometido com esses ajustes aí? Não tem a questão política para interferir? É uma equipe que pode fazer essas mudanças? Bom, eu acho que para dentro do Ministério da Fazenda e para dentro do Ministério do Planejamento a coisa está bem montada. O problema é político, né? Quer dizer, o problema é saber se a presidente Dilma vai bancar, não é, todas as medidas e todas vamos dizer, as coisas que são necessárias fazer, né? Nós já vimos agora, anteontem, ela puxando ali a orelha publicamente do ministro do Planejamento, quando ele disse que ia mudar a forma, né, a regra de reajuste do salário mínimo, e ela mandou ele desdizer logo depois. Então, esse é um ponto. Quer dizer, essas pessoas são capazes e estão com uma equipe bem montada. Mas a pergunta é, o resto do governo vai ser hostil a elas ou o resto do governo vai colaborar com as medidas? Isso depende fundamentalmente do papel que a presidente Dilma vai ter que exercer. A gente precisa ver se ela vai ter esse papel que o presidente Lula teve no caso do Palocci, lá atrás, de bancar durante um período medidas, vamos dizer, que não são populares. Você vai lembrar de novo que durante a campanha eleitoral, né, houve essa discussão. Medidas impopulares vão ter que ser tomadas. Não vão e tal. Hoje está claro que elas vão ter que ser tomadas. A pergunta é, a presidente vai bancar elas? Sim. Lembra lá de 2013 como é que era? Né? 2003, perdão. Nós tivemos um ano muito ruim no primeiro ano do presidente Lula, onde ele teve que arrumar a casa, né? Onde ele teve que ajustar as contas públicas. E nesse caso ele aguentou até o fim e fez o ajuste. A questão é saber se a presidente Dilma vai repetir o que o Lula fez em 2003. Nesse caso, o ajuste, o senhor lembrou Palocci, mas nesse caso o ajuste passa também pelo Banco Central, e Henrique Meirelles foi muito duro. A dupla Levy-Tombini, pelo discurso, estão afinados, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que você repetiu agora em 2013 aqui essa dupla. A dupla Levy-Tombini, de certa forma, reproduz aquilo que o Palocci e o Meirelles. E o Meirelles fizeram lá em 2003. Bom, vamos lá, eu quero agradecer ao senhor aí, mas deixar bem claro, então, que teremos um ano difícil, e eu acho que a frase realmente que marca, ou resume melhor, o discurso de ontem de posse de Joaquim Levy, é uma frase que ele fala em
de novo, voltando à questão dos tributos, que é o que mais interessa, é a parte mais sensível do nosso corpo, né, o bolso, possíveis ajustes em alguns tributos serão também considerados, especialmente aqueles que tendam a aumentar a poupança doméstica e reduzir desbalanceamentos setoriais da carga tributária. A agenda tributária dos próximos semestres deve ainda considerar medidas de simplificação de tributos e obrigações acessórias, algumas demandadas há bastante tempo, professor Marcelo Portugal. Isso ele está dizendo que vai aumentar imposto. Ele colocou como secretário da Receita o Jorge Rachid, que é um cara que já foi secretário da Receita antes, aliás, na época do Palocci, né? Já tinha sido secretário da Receita, saiu, agora voltou. E esse cara sabe perfeitamente, entende da máquina, sabe exatamente qual o botão que tem que apertar para aumentar imposto, para aumentar a arrecadação. Agora, a gente discutir a questão de onde vai ser. Ele está dizendo que vai diminuir os desbalanceamentos, ou seja, ele vai cobrar mais imposto de quem paga menos. É isso que eu estou entendendo. Tomara que seja assim. É bom lembrar, e o senhor citou 2 vezes Palocci, é bom lembrar o seguinte: Joaquim Levy trabalhou com Palocci, né? Ele foi secretário de Palocci no Ministério da Fazenda, e nesse caso mostra aí que Palocci, apesar de não estar mais no holofote político, no bastidor ainda tem muita influência dentro do PT, e acho que é bom a gente avaliar realmente lá 2003, tudo que aconteceu em 2003 é dar uma boa estudada naquele primeiro ano do governo Lula, onde foram necessários ajustes fortes na economia, para a gente perceber o que vai acontecer por aí. Acho que é um bom exercício, né? É isso aí, nós vamos de certa forma repetir aquela estratégia que funcionou lá atrás. Na verdade, se você lembra, sugeriu um nome mais, vamos dizer, de uma formação econômica mais ortodoxa para presidente Dilma, foi o Lula, né? Ele sugeriu o presidente do Bradesco, sugeriu o Meirelles, né? E ela acabou pegando não o presidente do Bradesco, mas uma outra pessoa do Bradesco, né? Um outro executivo, que era o Joaquim Levy. Então, ele é que sugeriu. No fundo, a ideia, o Lula está dizendo para Dilma fazer o que ele fez lá atrás, que deu certo. Essa, vamos dizer assim, o pano de fundo da história. E para nós cabe torcer para dar certo, porque afinal de contas estamos todos nós nesse barco, né? Lógico, né? Quer dizer, cada um de nós tem que torcer para o Brasil dar certo, porque o país dando certo, né, a gente também melhora de vida, né? Professor Marcelo Portugal, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Felipe, um bom dia para você. Queria desejar a você e todos aqui, os nossos ouvintes, um feliz 2016, porque 2015 não adianta desejar feliz, porque vai ser ruim mesmo. Mas vamos torcer por um 2016, né? Vamos torcer que o ajuste, que as coisas corram bem em 2015, de tal forma que em 2016 o país volte a entrar numa trajetória de crescimento. Feliz 2016 para todos.